Vamos falar do caso Elisamar. Polícia Civil fecha o inquérito. A motivação para matar 10 pessoas e destruir 2 famílias foi mesmo terra e dinheiro. Os 5 acusados dos crimes podem ir a julgamento ainda esse ano. Veja com Rafa Kadenk. Um verdadeiro horror das páginas policiais. A maior chacina já registrada na história da capital da República. Dias de muita angústia e mistério. O desaparecimento de 10 pessoas da mesma família, que dia após dia acabou sendo comprovado que foram vítimas de uma barbárie. A morte de cada uma delas. A maior chacina da história do Distrito Federal. Um crime que, a cada dia, ganhava novos capítulos, reviravoltas, um mistério. E tudo foi noticiado a partir de uma denúncia feita na 6ª Delegacia de Polícia, pelo filho mais velho da cabeleireira Elisamar, vítima também deste crime brutal. Uma história assustadora. E por aqui, a investigação precisou ser muito rápida, precisa. Inclusive, o que era fornecido e passado à própria imprensa, que diariamente, de dia à noite, divulgava as informações, algumas vezes não eram totalmente claras, porque isso também, claro, poderia prejudicar o andamento das investigações. A cada pessoa presa, um detalhe novo, algo que mudava nessa história. Na última semana, com a prisão de Carlos Henrique, o Galeguinho, a polícia chegou então até os 5 maiores responsáveis por toda essa barbaridade e que foi planejada já há bastante tempo. Inclusive o delegado responsável por toda essa investigação, ele trouxe novas informações de tudo o que foi planejado e, infelizmente, executado. É uma associação criminosa armada que tem como seus membros natos e principais Gideon, Horácio, Carlomão e Fabrício. Carlomão, vulgo Carlinhos. Nessa associação, durante esse período de investigação, surgiram pessoas como o adolescente infrator e também a pessoa do Galego. Esse plano desse núcleo, ele estava funcionando, já estava sendo cogitado há aproximadamente 3 meses atrás. O cativeiro, ele foi alugado no dia 24 de outubro e assim eles começaram a planejar suas ações. O caso começou com o desaparecimento da cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos, e dos 3 filhos menores de idade dela. No dia 12 de janeiro, o carro de Elisamar foi encontrado carbonizado com 4 corpos em seu interior, em Cristalina. Na semana seguinte, em 16 de janeiro, um segundo veículo foi encontrado com 2 corpos carbonizados em uma rodovia de Unai, Minas Gerais. Na última terça-feira, dia 24, a Polícia de Minas confirmou que as vítimas seriam a sogra e uma cunhada da cabeleireira, Renata e Gabriela Belchior. O 7º corpo encontrado pela polícia foi o de Marcos Antônio, sogro de Elisamar. Ele foi esquartejado e depois enterrado no cativeiro em que a família era feita refém. A execução do plano, ela começa no dia de 28 de dezembro, certo? Qual a motivação desses 4? Gideon e Horácio moravam junto com Marcos na chácara. Aquela chácara, pela especulação informal, ela teria o valor de R$2 milhões. Eles almejavam ter ela para a posterior comercialização. Após a investigação precisa e rápida que levou essas 5 pessoas à cadeia, a polícia também já concluiu o inquérito. Inclusive, ele foi encaminhado à Justiça. Agora, cabe ao Ministério Público do Distrito Federal decidir se vai ou não oferecer a denúncia contra os 5 homens presos. A partir daí, se condenados, eles podem pegar até 340 anos por todos os crimes cometidos nesta chacina tão misteriosa, tão assustadora contra 10 pessoas
da mesma família. Esse especialista em direito criminal comentou sobre a conclusão do inquérito. Nesse primeiro momento, as penas elas tendem a ser bem mais altas, porque o que a polícia, em geral, faz é terminar o inquérito com todos os possíveis crimes, mesmo que distantemente plausíveis, para dar ao MP a tarefa de sintetizar e oferecer a denúncia com o que ele achar cabível, entende? Segundo o advogado Oberdan Costa, pela proporção que este caso tomou, logicamente, por ser um crime tão cruel, ele acredita que os envolvidos sejam julgados o mais rápido possível, ainda em 2023. A justiça do Distrito Federal ela é muito célere, né? Ela é muito rápida. Aqui a gente tem uma justiça bastante mais rápida do que nos outros estados da federação. Tenho a impressão de que vai andar rápido se você comparar com outros estados da federação, né? Mas a polícia, apesar de ter concluído o inquérito, não descarta uma nova investigação. A partir da informação de que eles queriam vender essa chácara onde o Marcos Antônio estava com a família, a polícia agora tenta descobrir se alguém já teria se oferecido para comprar o local. Um mistério, uma história assustadora, como diz a faixa, chocou o país e que ainda pode ganhar novos capítulos. As evidências colhidas até agora no inquérito, elas parecem ser fortes, né? Mas se haverá ou não uma condenação por todos esses crimes, por esse máximo de pena, vai depender ainda de muitos fatores na tramitação do processo. E o menor, também envolvido no caso, foi apreendido de novo. Pelos depoimentos, ele ajudou a vigiar o cativeiro em Planaltina e fugiu de lá após assistir à morte de Marcos, sogro de Elisamar.